Olá, aqui é a professora Renata Maldonado Silveira Romão. Eu sou graduada em Direito, sou especialista em Direito Civil, Direito Processual Civil, sou mestra em Direito Constitucional, sou advogada e escrevi em parceria com o professor Henrique Rafael da Silva Romão, ele que é graduado em Ciências Econômicas. Ele é especialista em finanças e auditoria e ele é mestre em gestão da inovação. Juntos nós trabalhamos o artigo intitulado Responsabilidade Civil dos Provedores de Internet, uma análise a partir do Marco Civil da Internet. Então, o nosso artigo, dentro do nosso artigo, o nosso objetivo, então, é de comparar, de analisar a responsabilidade civil dos provedores de internet no Brasil, antes e depois da edição e da entrada em vigor da Lei 12.965 de 2014, ela que é conhecida como Marco Civil da Internet no Brasil. Essa lei ela trata dos princípios, das garantias, enfim, os direitos e deveres dos usuários de internet no Brasil. E aqui o nosso objetivo também é tratar as principais questões que envolvem limites, formas, enfim, de responsabilidade em razão do dano, de um potencial dano, através, então, do exame e da comparação de algumas decisões dos nossos tribunais. E, por fim, o nosso alinhar, a nossa tratativa é em relação se houveram ganhos ou perdas com a entrada desse regulatório, também chamado ordenamento regulatório da rede. Então, é nessa diretriz que nós tratamos esse nosso trabalho conjunto, tá? Então, ele partiu da nossa indagação a respeito, se houve mais assertividade, mais ganhos, enfim, com a entrada em vigor da legislação ou não. Então, é a partir dessa indagação que nós percorremos esta análise. Então, quando se vai tratar da análise da responsabilidade civil, enfim, dos provedores de internet, nós precisamos partir do pressuposto, então, do alcance desta responsabilidade, até onde vai, se os provedores respondem por danos quaisquer e de maneira irrestrita, ou se há necessidade de algum ponto, alguma culpa ou a culpabilidade, enfim, desses provedores. E aí surge, então, as temáticas da tratativa, se a responsabilidade civil dos provedores ela é objetiva ou se ela é subjetiva. Então, esse é um dos cernes da discussão, quando envolve, de uma maneira mais geral, a responsabilidade civil, que é amplamente abordada, enfim, pelo ordenamento do direito civil no Brasil e também pelos ordenamentos específicos, as leis específicas, como, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor e a própria lei regulatória do Marco Civil da Internet. Então, é nesta premissa. Por que a abordagem conjunta de um economista, enfim, de uma advogada? Por conta, especificamente, detalhadamente, uma visão tecnicista, enfim, do que seriam as questões envolvendo tecnologia, que há necessidade, então, de uma abordagem de especialista que trate de inovação, de tecnologia, enfim. Então, é nesse sentido o trabalho em conjunto que ganhou maior riqueza na abordagem, enfim, e nos estudos. É claro que tem muito campo, muito ainda a ser tratado, a ser explorado. É claro que em um artigo nós não pretendíamos resolver por completo a temática, mas é mais uma abordagem que instigue outros pesquisadores, outros estudantes, enfim, que queiram também tratar dessa temática. Então, ela ainda está
longe de ter uma resolução específica única, né? Cabe diversas outras análises, diversos outros trabalhos a esse respeito. Bom, então dentro dessa temática a gente precisa, né, observar que quando nós falamos do contrato entre consumidor que contrata um serviço de provedor de internet e a própria empresa que presta esse serviço, via de regra, estamos diante de uma relação consumerista. E, portanto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, há a responsabilidade objetiva. Quando não será classificada nessa relação a responsabilidade objetiva? Quando houver excludentes, que a própria legislação assim preveja, mais ainda especificamente as leis especiais. É claro, quando tratamos em aplicação de normas, é importante frisar uma análise hermenêutica, inclusive, né, do ordenamento jurídico, enfim, do complexo ordenamento jurídico brasileiro. E aí nós vamos nos valer principalmente da análise de Kelsen a respeito, quando falamos que uma lei especial, ela prevalece em relação à norma mais generalista. Então, nesse sentido, é que apenas uma lei especial poderia, então, vir a tratar de maneira específica sobre excludentes, quando não se aplicaria, então, uma responsabilidade objetiva neste caminho. Dentre essas questões, várias são as decisões no país, inclusive nós trazemos algumas abordagens de decisões do STJ, do próprio STF, tratando dessas temáticas, né? Nós fazemos uma observação importante aqui em relação a alguns trechos da legislação do Marco Civil da Internet, quando ele vai falar que hoje, né, o acesso à internet, ele se trata de uma ferramenta essencial para o próprio exercício da cidadania. Então, nesse patamar, nós estamos diante, então, de uma ferramenta que dará acesso à informação, à comunicação, à aprendizagem, a lazer dos usuários de internet. Então, é uma ferramenta extremamente importante que uma das, né, ferramentas importantes que darão, então, acesso a este usuário, esse cidadão, de direitos constitucionalmente previstos. Então, tamanha importância de se regulamentar essas atividades, de quem presta esse serviço, quem coloca à disposição esse tipo de serviço e de quem os usufrui. Então, nós também tratamos nesse artigo de abordar a respeito das questões inovativas e também como elas são importantes para este provedor de internet que vai oferecer um serviço. Ele precisa sempre prestar um serviço que seja extremamente claro para esse consumidor, visando reduzir os riscos, assim como qualquer fornecedor de serviço para consumidores no âmbito do mundo material, por assim dizer, quanto no mundo virtual. Então, é por isso que nós tratamos também de entender o que é inovação, o que são ferramentas inovativas, e os provedores de internet precisam sempre estar atentos às questões inovativas, especialmente para fornecer o melhor e mais adequado serviço para esses seus consumidores. Então, é nesta roupagem, né, que se encontra, então, a responsabilidade civil dos provedores de internet. E aí nós conceituamos um pouco mais sobre inovação, e aí ela é, né, uma implementação, né, de um produto, de um bem, de um serviço que seja novo ou significativamente melhorado. Então, como conceitos, né, de inovação, é claro que a internet, os servidores, os provedores de internet estão inseridos nesta classificação quando falamos de serviços ou bens que eles oferecem, e que a internet ela se renova, se não diariamente, até
minutos, né? Por minutos, a cada minuto nós temos questões novas, temos riscos novos para o consumidor, temos serviços melhorados, é nesse patamar. Então, por isso, talvez a maior dificuldade de se controlar, de se regulamentar. Então, é essencial, né, que haja realmente um ordenamento que trate dessa temática no Brasil e no mundo, enfim. Dentro dessas questões também está a guarda das informações desses consumidores, enfim, os dados devem ser tratados com muita responsabilidade, eles não podem ser divulgados sem autorização desses usuários. Aí também entra a questão também objetiva, né, da responsabilidade, os dados precisam ser cuidados de maneira primordial por todos, né, os fornecedores, enfim, de internet, e quando houver omissão, algum tipo de negligência, enfim, imprudência, imperícia, desses prestadores de serviço, desses que oferecem esse serviço, eles precisam e devem, então, ser responsabilizados, né? E aí, dentro das questões que envolvem a internet, né, as relações, né, virtuais das relações tradicionais, elas só diferem do modo de uso, né, dessa relação, mas elas requerem as mesmas competências. Então, da mesma maneira, quando se trata de regras contratuais para um contrato físico, são também aplicáveis para um contrato virtual. Ou seja, agente capaz, objeto lícito, não proibido por lei, que não se torne extremamente oneroso para uma das partes. Então, vem nessa mesma sistemática, né? Então, no Brasil ocorreu, né, diversas circunstâncias em que a aplicação da responsabilidade civil de provedores de internet sendo um pouco mais rígida até, antes do ordenamento especial entrar em vigor, para posteriormente a sua entrada em vigor. Em que sentido? No sentido de informações do próprio usuário, requerimento do usuário em relação à retirada de algum conteúdo, muitas vezes ofensivo, enfim. Então, dentro dessa sistemática é que houve, então, esta percepção, né? E aí, nós deixamos também a questão, né, uma análise própria nossa, de que houve a posteriori, né, importante que houve a concentração, né, das informações dentro do Marco Civil, de operar, quais são os provedores, que circunstâncias que se operam os contratos, como eles devem ocorrer, enfim, a prestação de serviço, quando ela deve ser muito claras, as informações prestadas aos consumidores, mas também em relação ao sigilo, a guarda dos dados, enfim, a tratativa dos dados pessoais dos consumidores, mas em relação à questão de garantia, muitas vezes, da proteção dos dados, a não fornecimento a terceiros, toda essa sistemática já se percebia pelo próprio Código de Defesa do Consumidor. Então, talvez ela venha, né, ela venha a regulamentar, importante, essencial que esteja na legislação, mas já tinha-se essa proteção. Então, nesse sentido, né, não houve grandes alterações. Em relação o que é a guarda, enfim, do IP, a legislação ela prevê que os fornecedores, enfim, desse serviço, eles guardem esse IP, mas não as informações, né, pessoais desses consumidores, enfim, que fazem uso da sistemática, né, do sistema de fornecimento e uso da internet. Então, em relação a descumprimento, enfim, as decisões judiciais para retirada, muitas vezes, de conteúdos solicitados, né, pelos consumidores, essa é uma questão emblemática que vem sendo tratada, enfim, dentro do Poder Judiciário.
E aí a crítica, né, é no aspecto que, em algumas circunstâncias, talvez houve um retrocesso, especialmente as regras para retirada de conteúdo ofensivo. Então, o nosso apontamento é nesse sentido, porque antes da regulação, da legislação específica, se o usuário se sentisse ofendido pelo conteúdo, né, colocado em determinado site, bastaria que ele comunicasse ao provedor e, caso esse provedor permanecesse inerte, restaria configurada a culpa, né? E então uma indenização poderia ser pleiteada nesse sentido. Atualmente não basta a comunicação, né, deste fornecedor, desse consumidor ao fornecedor do serviço. E por isso é necessária uma intervenção judicial, mesmo para comunicar, né? E aí, a partir de uma decisão judicial que então determine a retirada, que esse conteúdo será. Então, nesse sentido, o consumidor ele acaba tendo um certo prejuízo. Nós fizemos então essa análise, finalizando de maneira bastante objetiva aqui na exposição. Convidamos para que leiam, né, na íntegra esse nosso artigo, que apontem sugestões, enfim, e estamos abertos para o diálogo a esse respeito e agradecemos quem esteve assistindo por aqui. Obrigada.